partir deste vídeo, nós vamos estudar o nosso manual de instrução todos os dias. Como assim, Exploradora K? Preparamos 3 meses de estudos diários com você. Já que nosso último vídeo foi sobre doutrinas, nada melhor do que estudar doutrina por doutrina. Nós vamos estudar de segunda a sexta e às vezes no sábado teremos uma surpresa para vocês. Todos os dias, todas as semanas vamos estudar uma doutrina diferenciada. Você vai conhecer melhor a respeito de Deus. Você vai conhecer melhor a respeito do inimigo de Deus. Você vai conhecer muito bem o Filho de Deus e as promessas que ele fez, que um dia voltará para nos buscar. Você sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar? Quer saber? Não pode deixar de participar semanalmente. E para estudarmos juntinhos, escolhemos 2 materiais, tá bom? Esses materiais vocês podem adquirir. Nós vamos colocar na nossa telinha o canal, o meio pelo qual você pode encontrar, tá? Um deles é o Clube dos Investigadores da Bíblia, que é um material da Aliança Pro Evangelização das Crianças. Eles têm esse material lá e no final da semana de estudo tem atividade. Sabe o que acontece quando você completa o livro todo? Quando você terminar o livro, você pode mandar as atividades para eles e você vai receber na sua casa um diploma de um investigador da Bíblia. Não é legal? Eu também quero o meu. Apesar de já ter estudado esse livro, ainda não peguei o meu certificado. E o outro material que na semana número 3 nós vamos utilizar com vocês é Estudando Gênesis. É um material da editora Cristã Evangélica. Ele vai falar sobre o Deus, Criador de todas as coisas, num olhar diferenciado. Ele criou o tempo, a matéria, o espaço. E tudo isso se encaixa onde, Exploradora K? Quer saber? Precisa assistir todas as semanas para descobrir quando vai acontecer, o que vai acontecer e por que isso aconteceu. Preparamos um material muito legal para vocês, tá bom? A partir desse vídeo, vamos começar estudando a respeito de Deus. E Deus é... Tudo bem, explorador? Eu estava curiosa, queria descobrir novas palavras, por isso eu peguei um dicionário, justamente um dicionário da Bíblia. E olha, eu já estou na letra P. E cheguei numa nova palavra, pessoal. Pessoal? Olha que interessante. É o que é próprio e particular de cada pessoa. Não é justamente a partir desta semana nós vamos estudar a respeito de um Deus maravilhoso, fantástico. E a primeira característica que nós vamos aprender sobre ele é que ele é pessoal. Ou seja, nosso Deus é único. Ninguém é igual a ele. Suas características têm um nome: atributos. Já ouviu falar desta palavra? Atributos. Existem uns atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Você conhece quais são? Sabe sobre o que eu estou falando? Se você ainda não ouviu falar sobre os atributos, vamos chamar o explorador Clécio. Ele vai nos ajudar. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilhou com o ser humano, ou seja, nós encontramos em Deus e também encontramos no ser humano. Por exemplo, amor, bondade, justiça, fidelidade, são coisas que Deus tem e também os seres humanos têm. Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilhou com os seres humanos, ou seja, nós apenas encontramos eles em Deus.
Por exemplo, saber todas as coisas, estar em todos os lugares, ser único, pois ninguém é igual a Deus. Então, esses atributos Deus não compartilhou com os seres humanos. Por isso que eles são os atributos incomunicáveis. Nossa, que fantástico! Este Deus não é maravilhoso? Ele compartilhou com a humanidade algumas das suas características. Explorador, preste atenção. Algumas informações são fundamentais para aqueles exploradores que querem conhecer melhor este Deus. Uma coisa que você, explorador, precisa saber é que este Deus, ele é vivo. Ele é verdadeiro e não existe outro Deus. Ele é único. Mas o mais incrível de tudo é que este Deus tão fantástico, ele me conhece. Ele conhece a mim, conhece a você. Ele sabe o meu nome, o seu nome. Ele sabe aonde a gente mora. Ele sabe até mesmo como estamos nos sentindo neste exato momento. Mesmo você estando do outro lado da telinha aí. E este Deus, galerinha, é uma pessoa com personalidade única. Ele pensa, ele sente e ele age como eu e você, mas sem pecado. Porque ele é perfeito, ele não faz nada de errado. E ele nos presenteou com a sua semelhança. Sabe quem me diz isso? Meu manual de exploração. Você está com o seu manual aí? Precisamos andar sempre com o nosso manual. E onde é que está escrito, exploradora K? No primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Mas no versículo 26 nós vamos ler só a primeira parte. A parte A, que diz assim: Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Sabe com quem ele estava conversando? Com o Filho, com o Espírito Santo. Estavam todos lá presentes. E olha que no 27 ele continua dizendo: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Fantástico! Criou a semelhança! Mas como assim? Semelhança. Vou dar um exemplo para vocês. Já te falaram que você se parece com alguém da sua família? Às vezes com a maneira de falar. Nossa, você fala igualzinho! Às vezes a maneira de andar, a maneira de se comportar, até mesmo a sua aparência, às vezes o rosto, o olho, o cabelo lembra uma pessoa. É como se você fosse o reflexo desta pessoa. Você já parou para pensar que Deus nos criou como reflexo do seu caráter? E olha, caráter moral e natural. Pelo menos deveria ser assim. Quando o homem pecou, ele foi retirado do paraíso e, como consequência, este reflexo, a semelhança moral do nosso Deus foi destruída, mas a semelhança natural permaneceu. Ou seja, nós sentimos, nós pensamos, nós agimos. Me lembrei de uma história que demonstra muito bem alguém que refletia a semelhança de Deus. Mas outros personagens da mesma história não refletiam esta semelhança. Justamente a semelhança que foi destruída. Vamos ver? Que história é essa? Alguma vez você já foi acordado no meio da noite? Você estava lá dormindo, seu sono muito bom e alguém te chamou? É ruim quando alguém te acorda, não é? Mas hoje nós vamos conhecer a história de um menino que foi acordado, mas não por um motivo ruim. Ele foi acordado por um motivo muito bom. Prestem atenção para vocês descobrirem quem era esse menino e o que aconteceu com ele.
A Bíblia conta que muitos anos atrás havia uma mulher que se chamava Ana. Ana era casada com um homem que se chamava Eucana e ela tinha um sonho. Ela queria muito ter um filho, mas a Ana era estéril. Ela não podia ter filhos. Todos os anos, ela e o seu marido subiam ao templo para orarem a Deus. Eles prestavam culto ao Senhor uma vez por ano. Certo dia, quando ela estava no templo, ela orou e pediu ao Senhor que lhe desse um filho. Ela sussurrava baixinho e implorava ao Senhor por um filho. O sacerdote do templo, chamado Eli, ouviu Ana orando e achou que ela estava embriagada. Ele foi até ela e falou: "Mulher, sai daqui, larga o vinho, pare de beber." Ela explicou que não estava bêbada, que ela estava muito triste, o seu coração estava aflito e ela estava diante do Senhor pedindo que lhe desse um filho. Eli então falou para ela: "Vai com Deus e que o Deus de Israel te conceda o seu desejo." Sabem o que aconteceu com Ana? Ela foi para casa e engravidou. O Senhor deu um filho a ela. Nas suas orações, ela havia prometido que se Deus lhe desse um filho, ela devolveria esse filho para o Senhor. E assim ela fez. Ela ficou com seu filho, que se chamava Samuel. Samuel quer dizer que pedia a Deus. Esse é o significado do seu nome. Ela ficou com ele até ele ter idade o suficiente para ir ao templo. E quando ele tinha idade, ela o levou até Eli. Explicou que tinha prometido a Deus que se tivesse um filho devolveria e entregou o menino para servir no templo. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Os seus filhos eram mais velhos do que Samuel, mas eles eram muito diferentes. Samuel estava crescendo e servindo ao Senhor. Todos que estavam perto dele conseguiam ver que ele amava a Deus e queria fazer a sua vontade. Mas Ofni e Finéias não. Eles trabalhavam no templo junto com seu pai. Mas eles não serviam a Deus. Eles não amavam ao Senhor e faziam coisas erradas. Eles pecavam, dormiam com várias mulheres perto do templo, eles comiam a oferenda dos homens para Deus. Eles iam lá e pegavam uma porção da oferenda. Eles não se preocupavam em agradar e servir a Deus, assim como Samuel. Samuel, que era apenas uma criança, queria servir ao Senhor, mas Ofni e Finéias não. Eles deviam servir ao Senhor porque eles estavam no templo, seu pai era sacerdote e eles aprenderam as mesmas coisas que Samuel estava aprendendo. Mas eles não amavam verdadeiramente a Deus. Certa noite, Samuel foi dormir. Ele estava cansado e tinha ajudado Eli o dia inteiro. Ele deitou para dormir e ouviu alguém chamar o seu nome: Samuel! Ele levantou e foi até o sacerdote. "O Senhor me chamou, Eli?" "Não, eu não chamei você, Samuel. Volte a dormir." Samuel voltou a dormir. Ele estava quase pegando no sono quando ouviu novamente: "Samuel!" Ele correu e foi até Eli. "O Senhor me chamou?" "Não, Samuel, eu não chamei você. Volte a dormir." Eu imagino que Samuel estava confuso. Se não era Eli, quem estava chamando ele no meio da noite? Ele voltou a dormir e ouviu novamente pela 3ª vez: "Samuel!" Ele levantou e foi correndo até Eli. Eli já estava com certa idade, ele já não enxergava muito bem. Por isso, Samuel se preocupava. Ele queria saber se estava tudo bem. Ele chegou novamente e disse: "O Senhor me chamou?" "Não, Samuel, eu não te chamei." Naquele momento, Eli percebeu o que estava acontecendo. Ele disse para Samuel: "Volte a dormir. E se ouvir novamente, você deve dizer: 'Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve.'" Samuel voltou e ouviu novamente: "Samuel!" Ele obedeceu Eli e respondeu: "Fala que o teu servo ouve." Era Deus quem estava chamando Samuel. Ele tinha uma mensagem muito importante. Samuel ouviu o que Deus tinha para dizer e voltou a dormir. Na manhã seguinte, Eli estava ansioso para saber o que Deus tinha falado com Samuel. Ele chegou e perguntou: "Samuel, o que aconteceu? O que Deus tinha para te dizer?" A mensagem não era fácil. Samuel não queria ter que contar aquilo a Eli, mas ele sabia que ele deveria. Então ele contou. Deus disse para Samuel que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, seriam mortos, porque eles não obedeciam a Deus, eles não amavam a Deus. Eli sabia que os seus filhos estavam fazendo coisas erradas e não fez nada para impedir. E agora a consequência vinha.
Os dois iriam morrer por terem desobedecido a Deus. Explorador, tome cuidado! O nosso manual, a palavra de Deus, não nos mostra este Deus como uma lenda, apenas uma história, como se fosse uma força da natureza apenas. Não, ele é uma pessoa inteligente, tem sentimentos e não fica parado vendo tudo acontecer. Não, ele se importa com você e com as suas atitudes. Não fomos criados à semelhança de Deus para fazer o que é errado, mas fomos feitos à sua imagem e semelhança para refletir o seu caráter. Como você tem demonstrado às pessoas este caráter que Deus nos deu, hein? Pare, pense, olhe para o lado, olhe para o outro, preste atenção. Pare, pense, olhe para o lado, olhe para o outro, preste atenção. Há muitos caminhos que parecem ser direito, cheios de prazeres e